Porque ao nome de Jesus todo joelho há de se dobrar no céu e na terra. Que Deus nos abençoe, que nessa noite Deus possa falar ao seu coração em nome de Jesus. Quero convidar você a acompanhar comigo a leitura no livro de Apocalipse, no capítulo de número 5, do versículo de número 5 ao versículo de número 10. Apocalipse 5, versículos 5 a 10, que nos diz assim: Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados sobre a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituístes reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Um cordeiro como tendo sido morto. Ele venceu, ele pagou o preço e comprou pessoas que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. Louvado seja o Senhor, porque Ele comprou a mim e comprou a você que está aí nos acompanhando. Quero que você convide sua família para se assentar junto com você e acompanhar esse culto. Essa transmissão
esse momento em que estaremos adorando o Senhor com alguns cânticos e também estaremos compartilhando da palavra de Deus neste domingo de Páscoa. Vamos orar. Deus bendito e santo, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio que temos de poder falar contigo, de ler a tua palavra, de compartilhá-la através desse instrumento tão útil na internet. Agradecemos a Deus porque o Senhor tem despertado nos nossos corações o prazer e o desejo de te servir a despeito das limitações que as circunstâncias nos impõem. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe nessa noite, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor renove as nossas vidas, que o Senhor nos dê da tua paz, da tua alegria, que o Senhor, ó Deus, também nos encha do teu Espírito em nome de Jesus e para a glória de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Nós vamos adorar, meus amados, ainda com duas músicas. Nós temos aqui conosco alguns irmãos que estão nos acompanhando, o Paulo, o Daniel, o Everson e a Renata. E é motivo de alegria para nós podermos compartilhar com você, aí onde você está, um pouco da palavra de Deus e também convidar você a cantar junto conosco alguns louvores. Nós vamos louvar ao Senhor nesse instante, cantando sobre o ousado amor que levou Jesus à cruz para entregar a sua vida em nosso lugar. Oh, quão impressionante, quão ousado foi esse amor, essa manifestação graciosa.
Nessa noite, queridos, nós vamos meditar na palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 52, a partir do versículo de número 13 ao versículo 12 do capítulo 53. Isaías 52, versículo 13 ao capítulo 53, versículo 12. O texto que nós vamos meditar nessa noite. O que a morte e a ressurreição de Jesus tem a ver com a minha vida e com a sua vida? Bem, Ele carregou a nossa cruz, Ele levou a nossa dor, Ele levou a nossa enfermidade, Ele levou o nosso pecado, Ele levou a nossa culpa. Nós vamos meditar sobre isso nessa noite. A palavra de Deus nos diz assim: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O juiz opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, queridos, nos ensina, através da sua carta aos Filipenses, que o Senhor Jesus esvaziou-se e assumiu a forma humana. Ele assumiu a forma de servo, ele tornou-se servo em nosso lugar. O Criador se esvaziou de sua glória e assumiu então a forma da criatura, pagando assim um alto preço pelo meu pecado e o seu pecado. Na carta aos Romanos nós encontramos no capítulo 5, versículo 8,
que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 20, nós encontramos o ensino do apóstolo Pedro, dizendo que o sangue de Cristo foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Quer dizer que a morte de Cristo não foi um plano B de Deus o Pai, para livrar-nos da condenação do pecado. A morte de Cristo não foi um plano B de Deus para corrigir, para solucionar o problema criado por Adão e Eva. A morte de Cristo já estava no plano eterno, insondável, amoroso e gracioso de Deus, para a minha vida e para a sua vida, para o nosso socorro, para o nosso livramento. O texto que nós lemos fala da cruz. De uma maneira profética, esse texto aponta para a dor, para o sofrimento, para a humilhação que Cristo viria a sofrer na sua morte sangrenta na cruz. Esse texto traz lições preciosas para a nossa vida. Eu quero meditar sobre isso com você nessa noite. O que esse texto e o que a morte e a ressurreição de Jesus tem a ver comigo e com você. Bom, a primeira lição que eu gostaria de extrair desse texto para nós meditarmos diz respeito às características do sacrifício e do sofrimento de Cristo na cruz. O versículo de número 14 do capítulo 52 diz-nos que as pessoas pasmaram à vista dele, as pessoas ficaram admiradas, pasmas, por causa da aparência de Jesus. Olhavam, mas não viam nele qualquer beleza. Olhavam, mas o seu rosto estava desfigurado, a sua aparência estava desfigurada. A Bíblia apresenta então e retrata os sofrimentos de Cristo na cruz de uma maneira repulsiva. Não era agradável ficar olhando para aquele homem crucificado. Não estava sobre ele apenas a dor do cravo. Não estava sobre ele apenas o peso das chicotadas, não estava sobre ele apenas os açoites, não apenas os vergões, não pesava ali apenas a coroa de espinhos, mas a própria ira de Deus, e por isso as pessoas olhavam e não viam nele qualquer formosura, qualquer aparência. O versículo de número 2, do capítulo 53, nos diz que eles olhavam, não tinha aparência, não tinha formosura, não tinha beleza. O versículo de número 3 diz que ele era desprezado dentre os homens, era um homem de dores, que sabe o que é padecer, um homem de quem as pessoas escondem o rosto, não valia a pena olhar para ele. Jesus na cruz é a própria personificação da dor. Se você pensa que sabe o que é dor, você pensa que já sentiu muitas dores na sua vida, ou que está sentindo muita dor, vale a pena ler esse tipo de relato aqui, bem como os relatos dos evangelhos sobre a crucificação. Jesus é a própria personificação da dor. O texto ainda fala da rejeição de Jesus. Sofrimento de Cristo, não apenas físico, mas um sofrimento emocional. O versículo 3 diz que ele era o mais rejeitado entre os homens. De fato, quando lemos os evangelhos, nós vemos esse tipo de rejeição acontecendo nas Escrituras. João, por exemplo, no capítulo 1, versículos 11 e 12, diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ele foi rejeitado pelo seu próprio povo, ele foi rejeitado pela liderança do povo, a liderança religiosa que ora o acusava de ter demônio, ora o acusava de falar em nome de Belzebu, de fazer milagres em nome de Satanás, de Belzebu, ora o acusava de mentiroso, ora o chamava de beberrão. Ele foi rejeitado pela liderança religiosa e foi rejeitado pela mesma multidão. E numa semana antes gritava: Hosana, bendito o que vem em nome de nosso Deus, Hosana ao filho de Davi.
A mesma multidão que gritava bendito, 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 foi a multidão que gritou depois: crucifica-o! Ora, essa rejeição de Cristo chegou ao ápice lá na cruz, quando ele foi rejeitado pelo próprio Pai, quando Cristo assume definitivamente todos os nossos pecados. Naquele instante, ele mesmo brada: Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi abandonado, desamparado, rejeitado pelo próprio Pai naquele momento, por causa dos nossos pecados. A Bíblia fala ainda da sua humilhação. O versículo de número 7 nos diz que ele foi oprimido e humilhado. Quando você lê esse texto, você pode trazer à memória mais uma vez Filipenses capítulo 2, quando diz que Jesus se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Quando aprendemos ali na carta de Paulo aos Filipenses que ele se esvaziou da sua glória. Mas você pode olhar também os relatos da crucificação e ver a humilhação de Cristo. Você pode olhar o relato do seu nascimento e ver a humilhação de Cristo na manjedoura. Você pode ver o relato da sua vida e ver a humilhação de Cristo quando ele diz que não tinha onde reclinar a cabeça. Quando você encontra Cristo pregando de um barquinho que nem era seu. Quando você encontra Jesus dando ordem aos discípulos para preparar a ceia na casa de uma outra pessoa, porque nem esse espaço ele tinha para oferecer aos seus discípulos. A humilhação de Cristo chega ao seu ponto ápice naquela cruz. No momento do julgamento, os soldados dão bofetadas, os soldados preparam uma roupa escarlate, fajuta, para envergonhar, para zombar de Jesus, vestem Jesus com aquele manto, traçam então uma coroa e colocam sobre sua cabeça com espinhos, pegam um caniço, um pedaço de cana, e colocam na sua mão, fazendo de conta que era um cajado, colocam então um saco sobre sua cabeça, lhe dão bofetadas e diz: adivinhe quem é que está te batendo? A humilhação de Cristo vai ao ápice naquela cruz, quando tendo sede ele clama, e eles então colocam vinagre numa esponja e colocam na sua boca. O Senhor da vida se submete à mais terrível das humilhações, humilhado até a morte, morte de cruz. Esse é o sofrimento que Jesus enfrentou, esse é o sofrimento destacado aqui nesse texto, esse é o sofrimento da cruz. A segunda lição que eu quero destacar aqui é a causa do sofrimento. Por que ele teve que sofrer tanto? Os versículos de número 4 a 6, de maneira mais específica, concentram a maior parte das informações a respeito da causa do sofrimento, embora ao longo do texto que lemos, você também encontre salpicados em versículos a mesma ideia que está aqui nos versículos 4, 5 e 6. Bom, de modo resumido, você pode ler o texto e também ler o texto dos evangelhos, e você vai concluir que o que levou Cristo à cruz não foram as circunstâncias. O que levou Cristo à cruz não foi a traição dos líderes religiosos que tentavam apanhá-lo para matá-lo. O que levou Cristo à cruz não foi a traição de Judas. O que levou Cristo à cruz não foi a negação de Pedro. O que levou Cristo à cruz também não foi o sinédrio. O que levou Cristo à cruz não foi Herodes ou Pilatos, quando Pilatos lava as suas mãos. O que levou Cristo à cruz não foi a multidão gritando: crucifica-o, crucifica-o. O que levou Cristo à cruz foi o pecado do seu povo. O versículo de número 4 diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões
e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi à cruz por causa das nossas transgressões. Ele foi à cruz por causa das nossas iniquidades. O versículo de número 8 diz que por juízo opressor ele foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. No versículo 12, na parte final, diz assim: contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O que levou Cristo, a causa do sofrimento de Cristo, foi os nossos pecados, o meu pecado e o seu pecado. O texto ainda nos diz que isso foi de maneira voluntária. Ele não foi à cruz por imposição, ele não foi à cruz porque os soldados o obrigaram a ir até lá, ele não ficou na cruz porque os pregos o prendiam lá, ele ficou na cruz de maneira voluntária. O versículo de número 4 diz: ele tomou sobre si, foi ele que tomou sobre si. O versículo de número 5 diz que ele foi traspassado pelas nossas transgressões, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Os versos seguintes vão mostrar que ele desejou fazer isso. Versículo de número 12, por exemplo, mais uma vez diz: por isso lhe darei muitos como sua parte. Ele foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos. Ele desejou fazer isso. O sacrifício foi voluntário, por isso foi aceito. Se fosse obrigado, se fosse um sacrifício imposto a Jesus, esse sacrifício não seria aceito. Mas eu ainda quero destacar que a causa do sofrimento de Cristo na cruz, além de ser os nossos pecados, e ele o fez de maneira voluntária, foi também a vontade do Pai. A vontade do Pai. E a vontade do Pai e a vontade do Filho não estão em contradição. O Filho se doou espontaneamente. João registra assim no capítulo 10, versículo 17 e 18: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. A vontade de Cristo foi se entregar voluntariamente, e a vontade do Pai foi que ele se entregasse, para que a ira fosse despejada completamente sobre ele. Cristo morreu e sofreu todo aquele sofrimento da cruz no meu lugar e no seu lugar, para satisfazer a vontade do Pai. Pode parecer absurdo, pode parecer que nós servimos a um Deus que é detalhista, exigente demais. Ora, mas esse mesmo Deus estabeleceu uma lei, e na sua lei ele diz que quando o homem pecasse ele morreria. Nessa mesma lei ele diz que o salário do pecado é a morte. Então não há outra forma de satisfazer a justiça de Deus senão através do derramamento de sangue. Se o sangue não for derramado, a justiça não é satisfeita. Se a ira do Pai não for derramada, então não há remissão de pecados. O que Cristo fez foi voluntário, mas foi para satisfazer a vontade do Pai. O versículo de número 10 diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Ao Senhor agradou moê-lo, ao Senhor foi agradável que ele passasse por tudo aquilo na cruz. Ao Pai foi agradável que ele recebesse o cálice da ira ali na cruz, para que então toda a justiça fosse satisfeita, e ele pudesse estender a sua justiça sobre minha vida e sobre a sua vida. A lei estabelecida foi cumprida, o salário do pecado foi pago. Por isso na cruz Cristo pôde dizer tetelestai,
está consumado, a justiça está satisfeita, o preço está pago, e assim o foi. Na cruz, Cristo pagou o preço de sangue por mim e por você. A causa do sofrimento? Bem, a causa do sofrimento foi o pecado do povo. A causa do sofrimento foi satisfazer a ira e a vontade de Deus. Em terceiro lugar, nós podemos observar aqui como Jesus reagiu a todo esse sofrimento, como Jesus se comportou diante de toda a humilhação. Os versículos 7 a 9 nos diz que ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro, ele não abriu a boca. Como ovelha muda, ele se apresentou diante dos tosqueadores e não abriu a boca. No versículo de número 9, mais uma vez nos é dito que não se achou dolo algum na sua boca, não havia culpa nele, não havia murmuração na boca dele, ele não reclamou. Mais uma vez fica claro aqui a voluntariedade de Cristo em apresentar-se para morrer em nosso lugar. A reação de Jesus foi a reação pacífica de alguém que se apresenta para a morte, de maneira consciente. Eu preciso fazer isso. O resultado final será proveitoso para o meu povo. Quero destacar aqui o versículo de número 9, quando diz que não se achou dolo algum na sua boca. Você deve então trazer à memória o momento então da última hora de Cristo, aquela madrugada de sexta-feira em que ele foi preso, o momento em que ele foi apresentado diante de Pilatos, depois diante de Herodes, e ele volta para Pilatos. E o que você encontra nos registros dos evangelhos é que ambos não viram qualquer acusação plausível, justa, sobre a vida de Jesus. Ao contrário, a mulher de Pilatos diz para ele: não se envolva com o sangue desse justo. Pilatos reconhece isso e diz por várias vezes: não vejo nele crime algum, não vejo nele culpa alguma. Por isso ele lava as suas mãos, para se livrar do sangue desse inocente. É assim que ele diz. A reação de Jesus é uma reação voluntária de alguém que não abre a boca diante de tamanho sofrimento. Quantas vezes nós ficamos a reclamar por tão pouco sofrimento que passamos, um sofrimento que nós já temos a certeza que vai durar apenas por um instante. O choro vai durar apenas uma noite, a alegria vai vir sobre nós, e nós ficamos murmurando. Nós devíamos olhar para este texto e aprender com Jesus a passar pelo sofrimento sem abrir a boca para murmurar contra Deus. Eu quero encerrar apresentando aqui qual foi a recompensa que Jesus obteve por todo esse sofrimento. Os versículos de número 10, 11 e 12 nos falam dessa recompensa. Diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Esse texto então nos ensina que Cristo venceu a morte. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, ele vai ver a sua posteridade, vai prolongar os seus dias. Ele vai garantir então a vida plena, ele vai garantir a vida eterna, ele vai garantir então que nós não mais ficaremos debaixo do aguilhão da morte. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? E agora, o que Paulo está dizendo é que a morte morreu na morte de Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, ele derrotou a morte, o poder da morte, o poder do inferno. Agora não há mais
como Satanás nos acusar diante de Deus, dizendo: o fulano pecou, ele deve morrer, porque o próprio Cristo já morreu por causa dos nossos pecados. O texto ainda nos diz, no versículo de número 11 e 12, que o Senhor Jesus, ao ver o fruto do seu penoso trabalho, ficará satisfeito. Por que ele estaria então satisfeito? Ele estaria satisfeito porque o resultado de toda a sua obra na cruz era a salvação. O resultado da sua obra era o fato dele poder comprar pessoas que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. O resultado da obra de Cristo na cruz iria coroá-lo com uma herança que o próprio Pai lhe daria. É isso que nós vemos aqui: o meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte. Eu lhe darei muitos. O resultado da obra de Cristo é que o Pai daria a ele as pessoas das quais ele pagou o preço. As pessoas por quem Cristo morreu na cruz agora são deles, porque ele derramou a sua alma, pagando pelo meu pecado e pelo seu pecado. Apocalipse capítulo 5, o texto que iniciamos a nossa meditação nessa noite, comprovam isso aqui, reafirmam isso aqui, dizendo que o Cordeiro pagou o preço e comprou pessoas que procedem de toda tribo, povo, língua e nação, e fez destes um reino de sacerdotes, fez destes adoradores do Deus Altíssimo. Agora nós somos livres em Cristo Jesus. Esse é o resultado do sacrifício. Eu quero então encerrar com algumas aplicações aqui para nós. Primeiro, esse texto nos leva a pensar nos múltiplos sofrimentos de Cristo, e não tem como pensar nesses sofrimentos, não tem como ler Isaías 53, ler os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, na parte que narra do seu sofrimento vicário, e não nos emocionarmos. A palavra de Deus fala a nossa razão, e a razão então mexe com as nossas emoções. Ao reconhecermos que ele sofreu tamanha dor em nosso lugar, não tem como deixar de ficar comovidos, emocionados. Mas o que Cristo quer é mais do que emoção. Ele quer que de uma maneira racional nós consigamos entender que ele esvaziou-se da sua glória para sofrer até a morte, e morte de cruz, para garantir-nos a nossa salvação. A cruz que era minha e sua, ele tomou em nosso lugar. Então esse texto que fala sobre o sofrimento da cruz, ele mostra que a cruz deveria ser minha e sua, mas Cristo a tomou em nosso lugar. Em segundo lugar, esse texto nos ensina sobre a recompensa de Jesus. Aquilo que o Pai deu a ele, o salário do pecado é a morte, então ele recebeu o salário do pecado quando assumiu os nossos pecados sobre si, quando ele se fez pecado em nosso lugar. Mas porque ele fez isso, Deus lhe deu pessoas que habitam na nossa cidade, habitam em nosso estado, no nosso país e mundo afora, em todas as gerações. Deus lhe deu pessoas não apenas de Israel, mas de todas as nações, de todos os povos. Jesus morreu para a salvação de todo aquele que crê, aqueles a quem o Pai lhe deu. Eu quero encerrar com uma terceira aplicação, sem entrar aqui no mérito da eleição da graça, aqueles a quem o Pai já havia dado a Cristo antes da fundação do mundo. Eu quero encerrar com a terceira aplicação, dizendo que esse texto é um convite à salvação. Esse texto traz para nós lições preciosas, riquíssimas, sobre a cruz de Cristo,
sobre o sofrimento substitutivo de Cristo, sobre a razão da morte de Cristo. E tudo o que importa agora é como eu e você vamos reagir a esse texto, como eu e você vamos reagir a essa verdade bíblica de que Cristo morreu pelos nossos pecados. Tudo o que importa é o seu arrependimento, é como você tem vivido diante de Cristo, é a sua volta para Ele. Tudo o que importa é a sua conversão. Tudo o que importa então agora é o quão disposto você está a rejeitar as coisas do mundo, a abandonar a si mesmo e abraçar a Cristo e imitar a Jesus. João escreve que aquele que diz que conhece a Jesus, esse deve também andar assim como ele andou. Rejeitar Jesus e não imitá-lo significa crucificá-lo mais uma vez. Rejeitar Jesus significa cuspir no seu rosto novamente. Rejeitar Jesus significa dar-lhe bofetadas mais uma vez. Como você tem respondido à verdade da cruz, à verdade do sofrimento substitutivo em seu lugar? Qual é a sua resposta? Eu encerro dizendo que Ele levou a sua cruz, Ele morreu por você, a sua morte em seu lugar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós vamos orar. Ó Deus bendito, aplique esta palavra no nosso coração, e que todo o sofrimento de Cristo na cruz tenha sentido na nossa mente e coração nesta noite, e que a partir desta convicção de que Ele sofreu em nosso lugar, nós possamos também abandonar os nossos pecados e servi-lo com amor, com alegria, entregando tudo o que temos diante dele, na certeza gloriosa de que toda a nossa dívida foi paga, de fato está consumado. Resta-nos agora a santa expectativa do momento em que estaremos no céu com Ele, e então desfrutaremos junto com o Senhor, numa comunhão eterna, pelos séculos dos séculos, no novo céu e nova terra. Fortaleça o teu povo com esta palavra, nós assim oramos em nome de Jesus, amém. Meus queridos, nós vamos ainda adorar o Senhor. O irmão Everson está conosco, estará entoando um de seus hinos. Que Deus possa também falar ao seu coração através da letra desse hino. Amém, glória a Deus. Que todas as coisas do Senhor Jesus seja glorificado no meio da sua igreja, que possamos ter da parte do Senhor esta paz que vem de Jesus, que possamos ter da parte de Deus esta paz que o Senhor garantiu na cruz do Calvário. Louvemos ao Senhor.
Deus abençoe seu coração e a sua família. Uma boa semana a todos. Que Deus dê paz, que Deus dê renovo à sua vida, à sua casa, em nome de Jesus. Amém.